Olá, amigos e irmãos do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos em Daniel capítulo 11. Eu sei que as séries de estudos bíblicos, de livros inteiros da Bíblia, estão um pouco parados, porque eu tenho falado de política e vou continuar falando porque é o assunto do momento e importantíssimo para o nosso país. Temos que falar sim da política, infelizmente, porque mais um mandato de governo comunista no Brasil, isso aqui vira uma Venezuela. Mas os nossos estudos bíblicos não param, continuo estudando, continuo me esforçando para trazer conteúdo de qualidade para vocês. E hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos em livro de Daniel, e hoje nós vamos continuar ainda no capítulo 11, acho que vão ser ainda mais 2 estudos fora esse. E hoje nós vamos ler dos versículos 13 até o 20 e comentar. É importante lembrar do vídeo anterior, né, que nós vemos aí a batalha, né, que está sendo travada em todo o capítulo 11 do Rei do Norte contra Rei do Sul. Rei do Norte, Império Seleucida ou os Sírios. Reino do Sul, Império Ptolomaico ou os egípcios. Então, batalha entre Egito e Síria, certo? E quem está no meio dessa batalha? Vamos dizer o que chamam hoje de Palestina, onde está a Terra Santa, a Terra de Israel. E toda a briga desses dois impérios, né, na sua maior parte, a razão dessa briga é por causa da Terra Santa, é o controle daquela terra. O Império dos Seleucidas ali, a Síria, era um império vasto, muito gigantesco, como nós vimos nos outros vídeos com mapas e tudo mais, que começava, pegava quase toda a Ásia Menor e seguia rumo até a Índia. Era um império gigantesco. Mas ela queria aquele pedacinho de terra ali que pertencia ao Império dos Ptolomaico, né, ao Egito, no rei do Egito. E as batalhas no último vídeo ficaram travadas ali por causa da disputa da Terra Santa, né? E o último que venceu essa guerra foi Ptolomeu IV, né, o rei do Egito. E ele conseguiu vencer essa disputa, né, derrotando o rei Antíoco III, lá por volta do ano 17. Mas no final do versículo 12, como nós limos e terminamos o estudo assim, diz que, mas ainda que derrube Miríades, não prevalecerá. Foi uma guerra incrível, né, travada ali, e Deus ajudou, que nós vimos que teve uma grande tempestade de areia, e os exércitos de Antíoco III, o rei sírio, foram derrotados, e o Egito continuou na posse da Palestina, Terra Santa, tá? Mas no finalzinho diz que ainda que derrube Miríades, ainda que derrube milhares do exército do Sírio, não prevalecerá. Então fica bem claro que o Egito não teria a posse aí da Palestina por completo, tá? Então agora vamos diretamente ao estudo. Vamos começar lendo os versículos 13 e 14. Lembrando que nós estamos estudando Daniel capítulo 11, versículos 13 e 14. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão ainda maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com um grande exército e abundantes provisões. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. E os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Então, enquanto o rei do sul estava sossegado, né, o rei do Egito, Ptolomeu IV, né, ele ficou confiante por causa da sua grande vitória, ele deu uma relaxada, né, ele deu uma sossegada. Mas o rei do norte, né, o rei da Síria, ainda continuava querendo dominar a Palestina, né? Então ele ficou um pouco despreocupado, né? E no versículo 13 nós vemos que novamente o rei do norte avança contra o rei do sul. Mas a guerra aqui é pelo controle da Palestina. É o que eu sempre falei. A disputa maior e total aqui do capítulo 11, de todas as eras, sempre é por causa da Terra Santa. Aquela terra que Deus deu aos judeus. A disputa sempre é por causa disso. Hoje não se trata de ser nada diferente. O que é que nós vimos aí dos árabes? Vamos dizer que 90% de todo aquele território ali da Palestina e também um pouco da Ásia e também da África até 90% pertence aos árabes, mas ainda assim eles brigam por causa da terra de Israel. É a terra que Deus escolheu para colocar o reino dele, é nessa terra que o povo vai ficar disputando, brigando para ser dono disso. Mas no final, nós sabemos que essa terra é do nosso Senhor, tá bom?
E o rei do norte aqui, né, se trata de Antíoco III, o Grande, esse novo rei que se levanta agora com outro exército, com muitas provisões, como nós vimos aqui, para tomar de volta a Palestina. Então ele vendo que o Ptolomeu IV, aquele que tinha derrotado as Miríades com uma grande vitória lá pelo Egito, ele era falecido e o sucessor dele foi o Ptolomeu V, o Epifânio. Então Ptolomeu V sucedeu Ptolomeu IV, né, o Epifânio, e estava reinando no Egito. Porém, ele era apenas uma criança. Ele era rei, mas ele era apenas uma criança, porque o seu pai havia falecido. Então, Antíoco III, o Grande, ele viu uma grande oportunidade e avançou. Tá? E nós vimos aqui nos versículo 14, muito bom lembrar, os violentos dentre o povo se levantariam para cumprir a visão. Então, dentre a nação de Israel, um grupo se levantou para ajudar o rei da Síria a derrotar o Egito, que dominava a Palestina nessa época, né? 217, 210, por aí, 220 antes de Cristo é quem dominava. Então, uma parcela do povo se levantou para ajudar o rei da Síria a derrubar o Egito, tá bom? E, de acordo com o historiador judeu, Flávio Joséfo, né, diz que era Tobias o Amonita. Um Amonita chamado Tobias é que conseguiu incitar grande parte dos judeus, um grande povo, para descer contra o Egito, tá? Se unindo aí às forças do rei da Síria, o Antíoco o Grande, né? Mas o que acontece aqui, né? Eles caíram, eles foram derrotados, tá? Foram derrotados e diz que eles foram derrotados, como diz aqui no versículo 14, e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Então Deus já tinha previsto que uma boa parcela do povo se uniria ao rei da Síria e desceria contra o Egito, mas eles cairiam. Então essa vitória não foi garantida ainda para o rei da Síria, e esses judeus que se uniram ao rei da Síria caíram. É uma lição boa e pertinente para os nossos dias de hoje, né? O povo de Deus não deve se unir aos inimigos do povo de Deus para fazer guerra, né? Hoje nós vemos cristãos, por exemplo, apoiando o regime comunista. Cristãos que dizem que são de esquerda. Como é que você pode ser cristão e ser de esquerda se a esquerda odeia o cristianismo, se a esquerda odeia os valores da família? Então muitos desses, eles participaram de um governo anti-Deus, tá? Foram a favor de um movimento anti-Deus. E eles caíram, e Deus permitiu que eles caíssem. Então o cristão ele deve se posicionar apenas naqueles que são a favor de Deus, tá? Esse é ano de eleições e vale a pena eu lembrar para você. O candidato que você escolheu para entregar o seu voto, você que é cristão, tá? Ele é a favor do aborto? Ele é a favor da legalização das drogas? Ele é a favor da ideologia de gênero para nossas crianças? Se você apoia esse tipo de gente, esse tipo de candidato, então você também está sendo como esses aqui, que se levantam a favor do inimigo. E o povo de Deus, o povo sincero, o povo cristão, ele tem que estar esperto com essas coisas. Se levantar somente a favor daqueles que lutam pela causa de Deus, tá bom? E serviu para cumprir, né, a profecia entregue a Daniel, e eles foram derrotados, tá? Muito bem, então essa foi a investida de Antíoco III, por ver que Ptolomeu IV havia falecido, e em seu lugar reinava uma criança. Porém, não foi dessa vez que ele conseguiu, tá? Versículo 15, o general irresistível. Agora entra na batalha um general mais poderoso. Vamos ler o versículo 15. Assim virá o rei do norte e levantará baluartes, e tomará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então, agora, depois de Antíoco III o Grande, vem um novo rei com mais poder, com mais estratégia militar, com mais técnica, que agora sim vai conseguir tomar o controle da Palestina. E o Egito vai ter que recuar, tá? Vai perder um grande território, tá? Muito bem. Então essa é uma batalha famosa, conhecida na história como Batalha de Banias.
E essa cidade aqui que fala cidade fortificada que ele toma, que ele faz baluarte, ou seja, que ele faz trincheiras, que ele cerca aquela cidade, toma o controle dela, é uma cidade que no Novo Testamento é conhecida como Cesareia de Filipos. Até o nosso Senhor Jesus Cristo passou por lá. E foi em 198, no ano de 198 a.C., que Antíoco III o Grande vence os exércitos do Egito e a Palestina volta para o seu domínio. Então, na segunda investida, agora já o povo de Deus, aquele que tinha, né, se unido a Antíoco Grande, já não está mais unido a ele, e ele, com uma estratégia melhor, ele toma a cidade de Cesareia e põe os exércitos do Egito para correr, tá? E as forças egípcias, né, do Ptolomeu V foram devastadas, não teve quem pôde livrá-las. Então volta novamente o poder para a Palestina, né, o controle da Palestina volta novamente para a mão dos sírios, certo? Muito bem. E agora a gente vai ver aquele que emerge na história no versículo 16. Agora o império dos sírios, né, o Seleucida, o império lá do Egito, da Síria, está dominando toda a Palestina. Muito bem. E o Império Seleucida. E o que acontece? Agora um novo império começa a entrar na história. Nós vimos o que no livro de Daniel, todos os estudos que nós tivemos. Nós vimos o Império Babilônico, que foi Daniel que chegou até lá. Depois nós vimos o Império Medo-Persa, que dominou nos tempos de Daniel ainda. E aqui a história do capítulo 11 conta do novo império que sucederia o Império Medo-Persa, que foi o Império Grego, que nós vimos no primeiro estudo desse capítulo, com Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre o Grande, o império foi dividido entre 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, né? Ficou ainda Império Grego, mas dividido entre 4 partes. E nós estamos assistindo à luta de o rei do norte, né? O Império Seleucida, Síria, contra o rei do sul, o Império Ptolomaico, o Império do Egito. Então esses dois estão brigando. E agora nós vamos ver um novo império surgindo. No sonho do rei Nabucodonosor da estátua, nós vimos a estátua com 4 materiais diferentes. Ouro na cabeça, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, e pernas de ferro e canelas de ferro, pés de ferro. Então cada um era uma representação desses impérios. Cabeça de ouro, Babilônia. O peito e braços de prata, Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze, Império Grego. É o do que nós estamos falando aqui agora. E as canelas de ferro e pés de ferro, Império Romano. Então aqui, para você ver como que a profecia de Daniel é abrangente. Que profecia maravilhosa. Quanto Deus revelou para ele. Agora nós vamos começar a ver o surgimento do Império Romano na história, tá? Agora os romanos começam a aparecer no cenário aqui em Daniel capítulo 11. Vamos ler o versículo 16 no caso. O que, porém, há de vir contra ele fará o que lhe aprouver, e ninguém poderá resistir diante dele. E ele se fincará na terra gloriosa, tendo-a inteiramente sob o seu poder. Então, Antíoco III, né, como nós vimos, ele dominou a cidade de Cesareia, na Palestina, e ele desejava atacar o Egito. Ele queria ainda atacar o Egito e dominar por completo. Então, extinguir ali o Império Ptolomaico, o rei do sul, o rei do Egito, e ficar só tudo para ele, todo aquele território. Ele não se contentou apenas em tomar a Palestina, né? Mas o Império Romano começa a aparecer. A Roma ali ainda era um império nessa época muito pequeno, mas ele começa a conquistar partes do mundo, vindo lá de cima, vindo da Europa. E já tinha chegado essa história nos ouvidos aí de Antíoco III. E quando os romanos perceberam que Antíoco III queria dominar o Egito, eles mandaram um embaixador lá para dar um aviso para ele. Olha, deixe o Egito em paz, porque os romanos já tinham chegado até no Egito e já tinham feito um acordo de paz com o Egito e prometeram militarmente proteger o Egito. Então o Antíoco III ele fica bem quieto, ele para de perseguir o Egito
e ele parte para outros horizontes, conquistar outras terras. Ele fica assim intimidado pelo Império Romano. O Império Romano começa a surgir aqui por volta de 198 a.C., e já o Império Seleuda, um grande, um mastodôntico império, já começava a se amedrontar com o Império Romano. Muito bem. Vamos ver o versículo 17, o que diz. Ele firmará o propósito de vir com toda a força do seu reino, e entrará acordo com ele, e lhe dará a filha das mulheres para ele corromper. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Então Antíoco III, vendo que era um perigo muito grande atacar o rei do Egito, por causa dos romanos, que já prometeram defendê-lo. Ele pensou em outra estratégia, porque ele continuava ainda com aquela ideia de dominar o Egito. Qual foi a estratégia? A mesma que foi usada pelo Egito no começo, dar filhas em casamento. Então ele pega uma de suas filhas, a Cleópatra, tá? Mas quando eu falo Cleópatra, não se engane, não estamos falando daquela Cleópatra que é famosa na história, que todo mundo conhece, tá? Aquela que foi casada com Júlio César, com Marco Antônio. Não, essa Cleópatra famosa que todo mundo conhece é Cleópatra VII. Ela é parente, tá? Ela é descendente dessa Cleópatra. Essa é a Cleópatra I. Essa foi a primeira Cleópatra, rainha do Egito. E aquela famosa que todo mundo conhece é Cleópatra VII. Foi a última rainha do Egito, tá bom? Então, ele dá a sua filha Cleópatra em casamento, né, para o rei Ptolomeu V, que agora já tinha crescido, já se tornava um homem adulto, tá? Só que os planos foram frustrados, porque Cleópatra, ela não seguiu aí as recomendações, né, os desejos do pai dela. Ela preferiu ficar ao lado do seu marido, Ptolomeu V, e reinar lá no Egito e continuar ali com aquele poder do Egito e continuar com seu marido, e não deu ouvidos ao seu pai naquela estratégia de engano para que Antíoco III, né, o rei da Síria, conseguisse dominar todo o Egito. Os planos dele foram frustrados. Então ele ficou frustrado completamente. A sua astúcia em dar sua filha em casamento não funcionou, e também sabia que militarmente ele seria derrotado, porque seria Egito e Roma contra ele. Então ele parte para novos horizontes, porque ele tinha sede de conquista. Parece que os ideais de Alexandre o Grande eram uma coisa que tocavam o coração de Antíoco III, rei da Síria, do Império Seleucida. Ele queria também conquistar todo mundo. Egito ele tirou aí de dentro das suas ambições, abandonou a ideia de conquistar o Egito. Mas ele partiu para outros lados. Vamos ver o versículo 18, a sede insaciável por conquista de Antíoco III. Depois disso virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e fará ainda recair sobre ele o seu opróbrio. Então ele pega o mar Mediterrâneo, tá? E sai para conquistar as ilhas, os povos que ele podia conquistar, tá? Então, quando ele viu que o Egito era inviável, né, ele parte para conquistar a terra de outros generais também, os seus vizinhos, Lisímaco e Cassandro, tá? Ele começa a querer dominar os impérios vizinhos que nunca batalharam contra ele, tá? E em 197 a.C., ele conseguiu ocupar a Ásia Menor, embarcou na Grécia e apoderou-se de uma parte da cidade que na Bíblia a gente conhece como Corinto. E ele partiu ali no mar Mediterrâneo, conquistou aquelas ilhas e pode possivelmente, nessa sede de conquista, ter chegado até na América. Talvez isso possa ter acontecido, porque o mar Mediterrâneo é o caminho para as Américas. Pode ser que Antíoco III foi o verdadeiro descobridor da América, tá? E esses índios que nós encontramos na história, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, pode ser descendente, pode ser soldados ou pessoas que foram enviados por Antíoco para conquistar novas terras, para aumentar aí o seu grande império, tá? E em 190 a.C. ele foi derrotado pelos romanos. Então os romanos, que também estavam lutando pelo poder mundial, querendo expandir o seu império, viram que Antíoco III era uma ameaça.
eles tinham o mesmo objetivo, dominar o mundo. Então, eles entram em confronto, tá? Na cidade de Magnésia, e o general que derrotou Antíoco III foi o general Lúcio Cornélio, por ter abrigado Aníbal, um general cartaginês que havia sido derrotado pelas forças romanas. E esse Aníbal foi derrotado pelas forças romanas, tá? Um general de Cartago, e ele passa fugido ali pela Palestina, e Antíoco III abriga ele ali, né? Guarda ele, e isso para os romanos foi uma afronta. Então os romanos entraram em combate com ele e os romanos saíram vitoriosos, tá? Então as conquistas de Antíoco chegam ao fim. Ainda que os romanos o derrotaram, ainda o império continua nas mãos de Antíoco III. Ainda os Seleucidas ainda continuam imperando ali. Mas agora, assim, a sua moral, vamos dizer, o seu poder já foi quebrado um pouco, né, e já não tem mais ali aquela fama de ser um império tão poderoso, tão conquistador. Porque um império menor, no caso Roma, daquela época, já havia quebrado aí, vamos dizer, a sua crista, né? Já deixaram de ser tão imponentes, já deixaram de ter aquela narrativa de ser tão poderosos. Muito bem. E as conquistas de Antíoco III chegam ao fim. Lembrando que dos reis do Império Seleucida, dos reis da Síria, do Reino do Norte, Antíoco III foi o maior de todos eles, né? Se você assistiu os vídeos anteriores, vai estar na descrição para você. Esse foi o maior conquistador aí do Império Seleucida. Versículo 19, nós vamos ver que chega ao fim a sua era de conquistas. Versículo 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Então ele vai atacar, né, partes da sua terra. Porque depois de ter derrotado, o Antíoco ele foi expulso das fortalezas conquistadas na Ásia Menor. As fortalezas que ele havia conquistado dos outros impérios, né, divididos ali da Grécia, Lisímaco e Cassandro, né, e eles resolvem entrar nos templos lá daqueles impérios que ele havia dominado e saquear os templos por causa de dinheiro. Porque na derrota de Roma, Roma colocou pesados impostos sobre o rei da Síria, sobre Antíoco, que ele deveria pagar anualmente, impostos bem pesados para que não voltasse a ser atacado. Então, como ele viu que aquilo ali era um rombo financeiro ali no seu governo, ele passou a saquear os templos ali dos impérios que ele havia conquistado, tá? E ele foi tentar saquear o templo de Bel, lá em Susânia, e ali ele foi assassinado. E a partir daí, o filho de Antíoco III o Grande, que foi realmente grande, passa a reinar sobre o Império Seleucida, sobre a Síria. Então agora nós vamos conhecer o sucessor de Antíoco III o Grande. Versículo 20, e vai ser o último versículo que nós vamos estudar hoje. Então no seu lugar se levantará um que fará passar um exator de tributo pela glória do reino. Mas dentro de poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Então, com a morte de Antíoco III, o seu filho Seleuco V, Eupater, Seleuco V. Nós já vimos 4 Seleucos aí na liderança do Império da Síria, tá? Esse é o quinto, Eupater. Ele assume o trono e ele vai reinar de 236 a 176 a.C. Ainda que o Império Romano estava militarmente dominando sobre o Império Seleucida, ainda assim esse rei aqui ainda domina por muitos anos, tá? Mas Seleuco, ele herdou do pai aquela mesma dívida a Roma, ter que pagar pesados tributos aos romanos, tá? E com um mau exemplo do pai, né, que o pai foi lá em Susânia atacar o templo de Bel, o nosso amigo aqui, o Seleuco V, ele também teve a mesma ideia, só que foi com o templo em Jerusalém. Ele pensou em saquear o templo em Jerusalém, que era um templo que tinha muito ouro, madeiras preciosas, pedras preciosas, um templo muito rico, né? E ele decide saquear aquele templo para continuar pagando o tributo aos romanos. Então nós vemos que o Império Seleucida era grande, poderoso e forte, mas estava aí sofrendo uma pressão fortíssima sobre os romanos. E se não pagasse em dia o tributo,
com certeza eles seriam aí devastados, tá? Então ele pega ali um de seus ministros, que é conhecido como Heliodoro, e fala para Heliodoro: Heliodoro, vai lá, domina o templo, invade o templo em Jerusalém, rouba, saqueia tudo que tem lá. Lá tem muitas riquezas. E traz para cá para a gente poder pagar aí tributo a Roma, né? E o que Heliodoro fez? Conta a história, né? Historiadores têm livros contando essa história, que Heliodoro teve um sonho de que Deus falava com ele e dizia para ele não invadir aí o templo em Jerusalém. Não sabemos se essa história é verdadeira, certo? Mas uma coisa é verdadeira: Heliodoro não cumpriu com a ordem de Seleuco V, não cumpriu com essa ordem e fez o contrário. Ele envenenou o rei Seleuco, tá? E cumprindo aí a profecia de que ele seria quebrantado sem batalha. Como diz aqui no finalzinho do versículo 20. De poucos dias será quebrantado, e isto sem ira, sem batalha. Ele morreu envenenado por um de seus ministros, Heliodoro, tá? E depois disso vai surgir um novo rei ainda no Império Seleucida, tá? E esse rei é um homem vil. É o mais vil de todos esses que passaram. Um homem mau, um homem que vem com sutilezas, com maldades. E é um estudo muito importante, tá? O homem vil que vai assumir o poder. Ele tem ligação com o anticristo. É muito boa essa história, mas isso vai ficar aí para o próximo estudo, tá bom? Nós vamos ver no próximo estudo o homem vil. E o que nós aprendemos até agora com todas essas guerras e disputas aí por parte do rei do norte, o Império Seleucida, contra o rei do sul, o Império Egípcio, o Império Ptolomaico. Nós aprendemos que o homem, a sua sede por poder e por dominação é infinita, vamos dizer assim, infinita. E não importa o quanto ele tenha, ele sempre quer mais. E nesse caso aqui, nós vimos que eles queriam sempre mais, sempre mais, sempre mais, mas nós vemos que a grande motivação deles aí, o grande desejo deles era conquistar aquela terra prometida por Deus, a Terra Santa, a terra que foi dada aos judeus. E o tempo passou, impérios surgiram, como nós vimos aqui, o surgimento do Império Romano. Entre império sai império, entra rei sai rei, entra presidente sai presidente, os milênios passam e ainda assim todos continuam brigando por Israel. Maldito é aquele que amaldiçoa Israel, assim a palavra de Deus já diz. Bendito é aquele que abençoa Israel. Seu candidato a presidente também, se ele for um candidato favorável a Israel, pode ter certeza que nós seremos abençoados. E aqueles que perseguem Israel, Deus tem permitido que eles façam isso. Nós vemos que a ONU, com as suas resoluções anti-Israel, nós vemos também vários e vários países atacando, boicotando e fazendo tudo contra Israel. Deus está permitindo que tudo isso aconteça, mas eles não prevalecerão. Assim como todos esses impérios lutaram, destruíram várias vezes Jerusalém, Israel, o templo, massacraram o povo judeu, até mesmo perto de nós aqui, Hitler, com o Holocausto. Ainda assim, eles permanecerão até o fim, e essa terra pertence aos judeus, e a eles será dada, e lá eles permanecerão até o final. Deus é que tem o poder de controle sobre tudo. Deus, nós vemos ele em Apocalipse 4, assentado em um trono majestoso e reinando. Deus tem poder sobre todos os povos, sobre todas as nações, e é Senhor de todos os exércitos. No final nós venceremos. Por isso é importante, você que não tomou a sua decisão ainda, tomar de aceitar e servir Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque os impérios do mundo passarão, cairão e serão destruídos. A glória deles ficará para o pó. Mas nós que servimos a Deus, que amamos a Cristo, que amamos a sua palavra, permaneceremos para sempre. Obrigado por assistir até o vídeo até aqui. Se não assistiu, a playlist aí tá na descrição para que você possa assistir todos os vídeos anteriores vão estar aparecendo aí. Muito obrigado pela audiência, por acompanhar esses estudos. E sexta-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos trazendo o estudo em Apocalipse no capítulo 7. Muito obrigado.